Curioso, né? Por que será que certas indústrias parecem ter um magnetismo? A gente vê um monte de empresas do mesmo setor, todas juntinhas na mesma cidade ou na mesma região. O que será que explica isso? Bom, a gente vai mergulhar a fundo para entender que forças econômicas são essas que criam essa atração toda e como é que um lugar específico acaba se transformando num polo global de tecnologia, de finanças ou do que for. Pois é, esse fenômeno tem nome. E olha, ele é a chave para a gente entender a economia moderna. O nome do jogo é aglomeração econômica. Bora ver o que é isso? A lógica é até que bem simples. Estar perto um do outro gera um monte de vantagens. Pensa assim, é como se fosse um ciclo que se alimenta. As empresas que estão ali coladinhas começam a compartilhar fornecedores, infraestrutura, tudo. E isso, claro, diminui os custos. O que acontece? Atrai ainda mais empresas e mais gente talentosa para aquele mesmo lugar. Vira uma bola de neve do bem. E essa concentração toda cria uma coisa que os economistas chamam de efeitos de transbordamento, ou spillover em inglês. Imagina só que as boas ideias, a inovação, as oportunidades, elas começam a vazar de uma empresa para outra, sabe? É como se todo mundo que está ali naquele ecossistema acabasse se beneficiando, mesmo que indiretamente. Ok, mas é importante saber que essa aglomeração não é tudo a mesma coisa não. Não. Existem jeitos diferentes disso acontecer e cada um tem a sua própria característica. Basicamente, a gente pode pensar em 3 tipos principais. Primeiro, a localização. É o caso clássico tipo o polo de calçados de Franca, onde um monte de empresa do mesmo setor se junta. Depois tem a urbanização. Aí o exemplo perfeito é São Paulo, né? Uma mistura de indústrias de tudo que é tipo num grande centro urbano. E por fim, tem o modelo de rede, que é o caso do Porto Digital, lá em Recife. Ali, as empresas se conectam por uma infraestrutura de inovação, formando um verdadeiro polo de tecnologia. Beleza, até aqui foi a teoria. Mas, e na prática, na vida real? Para a gente ver isso funcionando, vamos pegar um exemplo bem forte aqui do Brasil envolvendo o BNDES. Olha que interessante, o BNDES usa essa teoria como um manual. Ele vai lá e financia, de forma bem estratégica, umas plantas industriais gigantescas. A ideia é justamente essa: dar um empurrão, funcionar como um motor para criar ou para fortalecer esses polos. E com isso gerar todos aqueles efeitos de transbordamento que a gente falou, só que em regiões bem específicas. E o resultado disso dá para medir. Um estudo fez uma coisa genial. Mediu a intensidade da luz noturna por satélite. Sabe, mais luz à noite significa mais atividade econômica. E o resultado? Num raio de 10 quilômetros dessas novas fábricas, a luz aumentou, em média, 36,6%. É um salto e tanto. E claro, essa agitação toda se reflete em empregos. Nas empresas que já existiam ali por perto, o número de postos de trabalho formais cresceu quase 12%, 11,9% para ser exato. Isso é a prova do tal transbordamento. O investimento não beneficiou só a fábrica nova, ele irrigou a economia local inteira. E esse tipo de efeito ajudou a moldar vários polos famosos que a gente tem pelo Brasil, desde a potência dos eletrônicos lá em Manaus até a força do agronegócio no sudoeste goiano. Bom, mas seria bom demais se fosse só vantagem, né? A verdade é que essa força de concentração, que é tão poderosa, também tem um lado bem complicado. Pois é, aqui está o paradoxo. A mesmíssima força que cria esses polos super inovadores, que atraem talento, dinheiro, é a mesma que pode aprofundar a desigualdade entre as regiões. Enquanto um lugar bomba, o outro pode acabar virando um vazio produtivo, ficando para trás. Fora o custo de vida, o trânsito, coisas que a gente conhece bem. Mas isso tudo mostra uma coisa importante. Geografia não precisa ser destino. Essas forças da economia podem e devem ser guiadas. E é exatamente aí que entram as políticas públicas. É o momento de agir com estratégia, sabe? A ideia é financiar setores que são o futuro, como biotecnologia ou energia verde. E não só isso, é preciso melhorar a infraestrutura para conectar as regiões, não deixar ninguém isolado. E muito importante, garantir que os pequenos e médios negócios locais consigam se plugar nesses grandes projetos, para que o crescimento seja mais distribuído. No fim das contas, a gente vê que o grande desafio não é lutar contra a concentração, que parece ser uma tendência natural da economia. A questão é saber gerenciar esse processo. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, que é o X da questão. Como um país pode usar todo o poder desses polos para inovar e crescer, mas ao mesmo tempo garantir que esse crescimento chegue para todo mundo?